Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast. Hoje muito especial, porque a gente vai falar de música e vai falar de fé. Daqui a pouco você vai conhecer muito melhor o personagem. Agora eu tenho alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça, quer transformar em podcast ou videocast, procura a Fornexus, a agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para as redes sociais, para o seu canal do YouTube, para as plataformas de streaming. Então, se você quer mais informações, os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo. Chamo a sua atenção também para useripple.com.br. A Ripple é uma loja de roupas aqui do Espírito Santo, uma fabricante de roupas aqui do Espírito Santo, muito legal, roupas de excelente qualidade, com preço muito bom, vestem muito bem, e aí você pode entrar lá no site da Ripple, escolhe suas peças, tem bermuda, camiseta, boné agora também, roupa feminina, coloca no carrinho, na hora de pagar você digita o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto. Roupas super legais e com descontaço de 20%. Entra lá, faz as suas escolhas. Quero pedir encarecidamente para você se inscrever no Edcast, é muito importante para a gente continuar produzindo vídeos de qualidade e com um bom conteúdo para você. Então se inscreve, aciona o sino das notificações lá, toda vez que tiver vídeo novo você vai ser avisado e compartilha os vídeos o máximo que você conseguir para a gente crescer cada vez mais. A gente também está nas plataformas de streaming, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, a gente está em todas as plataformas. E você também pode assistir a gente no canal, na TV Ambiental, canal 525 da NET. Agora a gente conversa com o padre Anderson Gomes, o padre da paróquia aqui da Praia da Costa, mas que também tem muitas atividades, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, é cantor, tem um quadro lá na TV Ambiental também, o Papo de Padre, faz um monte de coisa, está arrumando mais coisas para fazer. Vai ter o Padrecast também. Vai ter podcast, tem um monte de coisa. Obrigado. Bom, Edu. Legal, bom de ter você. Sim, tem muita aqui. coisa. Eu não paro, não. Eu acho que eu tenho que criar muitas coisas. Minha mente é muito criativa e não para o tempo todo. Inclusive até desenvolvi bruxismo, tensão. É mesmo? É para dormir com placa, eu não durmo, porque é muita coisa. A cabeça realmente não para. Então a gente tem que colocar isso no papel e gastar energia, né? Isso não gasta energia é alguma coisa. Alguma vez alguém já te questionou se isso era compatível com a sua função primeira, que é ser padre? Que é ser um guia da comunidade, assim? Então, é questão de processo de identidade. Uhum. Quando eu entrei no seminário, então eu já vinha de um ministério de música, já tinha um ministério de música antes, e aí depois eu tive que decidir ou ministério de música ou se não continuava com a formação. Uhum. E aí foi desconstruído um pouco a minha personalidade, eu digo um pouco de sentido, para poder abrir-se para outra questão. Quando eu cheguei a ser padre, aí, ou seja, sou padre, e agora, sabe? Quem sou eu? Quem sou eu? Então, eu fiquei andando assim, me abrindo para possibilidades e me perdi enquanto identidade. Até mesmo de saber que tipo de padre eu sou. Então, eu levei um tempo até no sacerdócio para poder que eu pudesse entender a minha forma, o meu jeito de ser, para não copiar nem A, nem B, nem Qual C. direção seguir. Qual é o meu jeito de ser. Uhum. Então, ou seja, isso é a minha identidade. E eu sou padre assim. Deus me chamou dessa maneira e eu agrego aquilo. Não deixo. A minha prioridade, até hoje tem sido ser padre de paróquia. Uhum. Eu sou pároco. Tanto é que eu já decidi muitos nãos de eventos, de shows, de outras coisas, porque eu tinha casamento, batizado, eu tinha missa, eu tinha primeira Eucaristia. Então, ou seja, não dá. Não tem condições, por exemplo, de ser um padre Fábio de Mello, que fica disponível para isso, e outros padres que vivem por conta. Não tem condições. Então, a minha opção sempre foi paróquia. Então, nos tempos dias livres que eu podia ter, aí sim você agregava outras funções. Entendi. Então, eu nunca deixei de exercer a minha obrigação que depende de mim. E em tempos livres, a gente vai criando outras possibilidades. E aí não para, né? Não. É engraçado que você falou do sacerdócio, eu estava vendo um material sobre você. Você começou na igreja, mas não tinha ideia de ser padre, não é? Nunca. Não foi criado pela família assim, tinha muito antigamente, né? Um filho meu eu vou entregar para a igreja, um filho meu vai ser padre. Não teve isso com você? Não, em casa né? nunca passou isso. Não teve isso. Nunca. Como Eu é até que foi costumo brincar que nem o cabelo da unha pensei nisso, entendeu? Nada, nunca pensou a possibilidade. Que inclusive você era namorador antes de ser padre. Não, eu era ficador. Ficante. Na verdade, eu nunca namorei. O máximo que eu namorei foi 3 meses. Uhum. Eu fiquei muito. Uhum. Eu ficava, né? Então não tinha essa questão da família. Era de igreja, ia para a igreja da minha adolescência arrastado, sem vontade alguma.
Fiz a minha primeira comunhão um pouco tarde, em Minas Gerais, com 13 anos. Você é de Minas, né? Você é natural de Minas? Somos de Minas. Só que a gente veio para Vitória. E aí eu fiquei em Valadares para poder fazer a primeira comunhão, depois vim para Vitória. Então eu fiz com 13 anos a minha Eucaristia, tarde. E eu não gostava, eu larguei minha catequese umas 3 vezes. E eu achava a missa chata demais. Você acha que isso influenciou depois, com você sendo padre, você lembrar, pô, eu achava a missa chata, será que eu posso fazer alguma coisa diferente para deixar a missa mais atrativa? Tanto é que depois na adolescência, juventude, comecei a participar de Cambori ali com o padre. Meu padre era muito idoso. Eu tinha 15, 16 anos, ele tinha 75 anos. Era um choque de geração profunda. Ele extremamente tradicional. Amo ele. Eu amo. Morreu, falecido. Quem é o padre? Padre Guido Ceotto. Padre Guido, muito famoso aqui, muito conhecido. Muito. Então, ele faleceu, só que a gente tinha muito embates. E ali, a missa dele era meia hora de homilia, e eu vi que metade da igreja dormia, as velhas piedosas dormiam, que não sei o quê, e aquilo me questionava. Gente, alguém tem que fazer alguma coisa para poder, senão vai ter ninguém daqui a pouco. E essa questão de se questionar, alguém tem que fazer alguma coisa, começa, então por que você não faz? E daí esse questionamento de querer fazer alguma coisa diferenciado, né? De entender o lado de cá. Só que eu tô ficando velho para a juventude também hoje, entendeu? Hoje eu sou... Essa geração de TikTok, eu não conseguia entrar, cara. Eu não conseguia entrar nessa linha do TikTok, que é outra geração. Eu sou velho para eles. O meu público hoje de rede social é o quê? É 30, 20, nem 20, 30, 45, 50, 60. Essa é a idade. Mas assim, eu estava até falando sobre esse negócio de redes sociais hoje aqui com um outro entrevistado, acho que foi a gente falou com o Gilberto Sudré, que é o especialista em tecnologia, né? As tecnologias mudam assim muito rápido, né? E vão se adaptando. O próprio TikTok já está admitindo vídeos mais longos. Eu entrevistei, a gente conversou aqui, bateu papo também com uma produtora de conteúdo, a Gabriela Varejão, que fala sobre moda e tal. Tem mais de 500 mil seguidores no TikTok. Ela falou, o TikTok já está começando a ficar diferente, não é mais só dancinha. Você tem também a dancinha, né? Que são os adolescentes e tal. Mas você tem gente produzindo conteúdo tudo bem, também. Mas é que é entrar tarde. Você entende? Eu poderia começar a entrar agora com outro nível, outro estilo. Ou seja, é o time do momento que você entra que depois você aproveita. Mas seria legal o padre fazendo dancinha no TikTok. Mas tem alguns irmãos meus sacerdotes aí pelo Brasil afora que estão famosos, inclusive. Olha, o padre Patrick saiu daí. O próprio padre Patrick, aqui do Espírito Santo, no Pará, né? Isso. Que viralizou. Né? Exatamente. Ele começou no TikTok. Eu tenho amigos padres aí no nível de Brasil que estão no TikTok e estão ali. Só que assim, não encaixa em mim. Aí eu me sinto velho com essas. Aí eu me sinto o padre Guido lá com você pegou bem o choque de geração lá, né? É verdade. Mas você acha que precisa tá nas redes sociais para alcançar os fiéis? Tem isso também? Tem isso de chegar a mais gente? Nem todo padre está. Eu acho que acredito, como São Paulo fala, né? Nós somos um corpo. E não dá para a mão querer ser pé, o pé, o estômago e assim por diante. Não precisa todo mundo estar em todo lugar. Mas a igreja tem que estar lá. Entendi. Então eu posso estar lá, o outro vai estar em outra questão. É o ser igreja. A igreja, em forma geral, ela tem que estar em todos os ambientes onde o ser humano se encontra. Se vai ser o fulano A, B ou C, não importa. A questão é que lá seja alcançada. Alguém seja o lugar de fazer esse papel. E hoje, o meu lugar na rede social, eu deixei o meu pessoal. Hoje, o meu pessoal é quase pouco. Eu uso extremamente para o meu institucional, ou falar do padre Anderson, no sentido da missão ou do evangelho. Das atividades da igreja, das atividades do padre. Eu tenho muito pouco do meu pessoal, embora o povo goste dessa coisa. Né? Não tem jeito. Abriu caixinha de pergunta. Exatamente. Abriu caixinha é o que mais vem. Você abre o caixinha de pergunta? Imagina a quantidade e os níveis de perguntas. Eu replico quase tudo, não dá para replicar todos, né? Tem de tudo. Você responde até todo pedido de mundo. casamento. É mesmo? Tem, eu publico lá. Eu publico. Como é que Padre, foi? quer casar comigo? Pô, filho, chegou tarde demais. Mas aí, aproveitando que você falou do pedido de casamento, voltando nessa coisa da escolha, não a escolha, mas do caminho do sacerdócio, você não sentiu isso? Você que era o ficante, pelo menos tinha um relacionamento com as meninas lá, você não, uma hora que você não se questionou assim, eu vou deixar isso tudo de lado. E eu sou um jovem, tenho 16 anos.
vou deixar isso tudo de lado, nunca mais eu vou ter isso. Passou isso pela sua cabeça? Então, eu tenho até uma história que conto sobre isso. Nunca pensei ser padre, mas nessa fase da minha vida começou-se eu a despontar como liderança no grupo de jovens, aparecer e tudo mais. Foi natural isso? Natural, bem natural. Fiz teatro na Fafi, uma das turmas de Fafi aqui, quando reabriu a Fafi aqui em Vitória. E ali começou o pessoal a falar, nossa, você tem uma luz diferente. E era direto, onde eu ia, você tem alguma coisa diferente. Você tem uma luz diferente. E eu falei, não tenho nada, tenho nada. E aí uma vez eu fui para o encontro lá em São Paulo, na Canção Nova, na verdade em Cruzeiro antes, né, de São Paulo, retiro de carnaval, só que foi como jovem, do grupo de jovens, sem nada. E onde chego, você pisa, tem uma luz diferente. Aí eu vou confessar com um padre lá em Cruzeiro, o padre falou, eu estou pecando porque eu não estou aguentando mais essa porcaria de falar que eu tenho luz diferente. Aí o padre falou assim, mas você tem uma coisa diferente. O padre falou? O padre. Aí, pronto, saí de lá, voltei para Vitória. 15 dias depois eu voltei para Canção Nova, na excursão, encontro de março, lá de São José. Era o final de semana só de São José. E só tinha a pregação de um padre lá. Um padre velho, que eu falava assim, que padre chato, que é o padre Jonas. Para quem conhece do mundo religioso, é o famoso. E eu não gostava. Falei, gente, só tem esse velhinho para poder pregar. E eu piso na Canção Nova, isso é que eu tinha aqui, de 15, 16 anos. Você tem uma luz diferente, você tem uma luz diferente. Eu não aguentava mais aquilo lá. Aí tinha a missa final do encontro. Pediram, olha, coloca a sua intenção, escreva no papel e coloca aqui que a gente vai rezar na missa. Tá bom. Peguei o papelzinho. Senhor, dizem que eu tenho uma luz diferente. Eu não acho. Mas e alguns acham que eu tenho que ser padre. Eu não acho. Mas se for que você, o senhor me dá um sinal. Pus lá, papelzinho dobrei, pus na missa. Acabou a missa. Acabou a missa. Olhei para um lado, nada. Entrei no ônibus, excursão para voltar para o Espírito Santo. Quem senta do meu lado? Quem senta? Eu sei quem senta. Eu já vi história, eu conheço a história. Eu faço para provocar. Senta uma menina. Aí papo vai, papo vem, a gente ficou no ônibus. Aí quando amanheceu aqui, chegando no Espírito Santo, o pessoal, olha, eu fiz isso, filha. E eu pedi a Deus um sinal. Eu não sei se você é a resposta de Deus ou a tentação do diabo na minha vida. Você falou isso pra menina? Falei com ela. Por que ela falou? Não falou nada. Acho que eu nem sei. Se eu encontrar essa menina hoje na minha vida, Como é que é o nome? Você lembra o nome dela? Eu não sei. Eu sei que ela era de lá de região de Castelo. Acho que era de lá, acho que é. E aí pronto. Será que ela aparece? De repente ela aparece. Não sei. Hoje, cheio de filho. Não sei. Aí, a partir daquele dia, eu tomei decisão. Bom, se é para talvez entrar no seminário, eu vou viver no seminário, eu vou ver o que o seminário vai me pedir. Se lá de fora eu conseguir me abster do que o seminário me pedir, eu entro. Senão, eu nem entro. Foi quando eu comecei a procurar, então, conhecer, porque eu costumo dizer que, para fazer uma boa escolha entre A ou B, eu tenho que, no mínimo, conhecer as duas. Se eu conheço só o A, eu vou escolher o A. Então, eu me permiti... E vai achar o B estranho. Eu me permiti essa vontade. Vamos conhecer. O que é isso? O que é isso? Como é que faz isso? Não conhecia seminário aqui em Vitória, não conhecia nada. Fui para lá enviando os franciscanos, e depois cheguei no seminário. Ou seja, daí eu me permiti. E aí não tive mais condições de voltar atrás. Você sentiu um chamado mesmo? Então, Edu, eu não tenho um fato marcante. Olha, isso aqui foi preponderante. Foi algo construindo dentro de mim. Sabe? Foi muito natural e eu brigava com Deus, lutava, não é isso. E eu não pensava assim, vou ser celibatário o resto da minha vida. Não passa isso na cabeça no princípio. No princípio, você passa por aquilo. O que é? Você encanta por ser padre, você se encanta por outras coisas externas. E você não pensa na dimensão humana para a vida inteira. Você é um adolescente, você é um jovem. Exatamente. É como aqui em casa. Ele não está pensando nos filhos que vão vir daqui para frente. Não está pensando em nada. Ele está pensando naquele momento. Você pensa naquela hora. Você não consegue ter dimensão do que será ser fiel a uma mulher ou para um homem a vida inteira. Você não consegue pensar isso. É verdade. E o seminário... Não é um período longo de estudo, 8 né? anos, 8 ou 9 anos. Estudando, né? Depois do ensino médio, aí você tem um ano de encontros vocacionais para ver se você vai se aprovado. Se é aquilo mesmo, Você tem que ser aprovado. Isso. Aí depois, se é aprovado, você vai para um ano de propedêutica, que é o ano inicial. Quem está iniciando, todo mundo está iniciando, inicia junto. Um ano. Depois, se aprovado, vai para 3 anos de filosofia. Se aprovado, vai para 4 anos de teologia. Aí depois, no final, ser aprovado para poder ver se realmente é diaconato e ser padre.
É um processo longo, né? Longo. Isso sim, porque... Se tiver alguma dúvida nesse meio tempo... Você pode sair ou podem sair com você também. Exatamente. Fulano, olha, tchau, obrigado, Deus te abençoe, vai em paz. Porque não, vai ver outra coisa. Isso acontece. E você chegou aí ao Vaticano, porque tem muito isso também, né? Os padres eu fui porque eu fui estudar fora. Uhum. Depois de padre, eu fiz mestrado em Roma. Mas as igrejas não têm nenhuma uma obrigatoriedade de fazer isso. Não. Mas todo padre, eu acho que toda pessoa que escolhe o sacerdócio quer passar por isso na vida, né? Conhecer. Ah, sim, mas o fato de ser padre, quando eu morei lá, não tinha privilégio nenhum, não tinha acesso nenhum diferenciado de qualquer ser humano, entendeu? A gente não tem prioridade nesse sentido. A não ser que você seja chamado para exercer uma função lá, né? Com certeza. Aí é diferente. E você está satisfeito com essa carreira de padre? Eu já tive as minhas crises, já pensei em abandonar. É mesmo? Já passei por crises de pensar em não vou aguentar, querer ver outras coisas, altos e baixos. Eu, por outro lado, ao mesmo tempo me realiza muito, mas no mundo de hoje, eu costumo dizer, não é fácil ser padre hoje no mundo. Imagino que não. Ainda mais uma pessoa nova também, né? Você é um cara novo, né? Aparência. Não é igual o Padre Guido, por exemplo, né? Não é igual o Padre Guido, mas assim, é um sangue novo. A igreja, por exemplo, ficou um período, isso foi muito falado e muito difundido, a igreja envelheceu um período, né? Porque não tinha mais jovens querendo ser padres. Então, isso era mais difícil. Muitos padres vindo de fora também. Muitos padres vindo de fora. E a gente tem aqueles clichês e aquelas ideias já pré-concebidas do padre que fala assim, cantando, não sei o quê e tal. Tem essas coisas também, né? Você não é um padre desses, né? Bom, para os jovens de TikTok talvez eu seja. Mas eu acho que não me considero não, até porque eu faço questão de trazer o cotidiano, os problemas odiernos mesmo para a celebração. Porque assim, o católico, ele se encontra na missa. Quando o católico vai à igreja, ele vai à missa. Então é onde eu tenho o máximo, eu tenho que aproveitar. Naquele pouco tempo de homilia, eu tenho que catequizar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que fazer um monte de coisa naquele momento. Tenho que prender a atenção. Tem que trazer o fiel católico para perto de você. E eu trago esses problemas todos. E ao mesmo tempo eu me trago também como um ser humano. Eu não consigo fazer isso, gente. Mas a ideia é essa. Agora, eu vou esperar eu fazer para poder falar para vocês? Não. A questão, a proposta é essa. Cristo pede isso de nós. Eu não consigo também não, tá? Então, ao mesmo tempo, tem esse problema aqui. Acho que a pessoa se vê. Ao mesmo tempo, ela te coloca no pedestal, mas, por outro lado, assim, não, ele é humano. É porque o padre está numa posição, né? Ele tem uma posição importante para quem é católico, para quem vai à igreja, ele tem uma posição, é a posição mais importante, né, o padre. E no caso, para quem escolhe, não sei se é escolha isso, se é vocação, para estar se expondo cada vez mais, eu estou vendo que estou me expondo. Rede social você se expõe. É verdade. Missas transmitidas, porque nossas missas são transmitidas antes mesmo da pandemia. Eu tenho 6, 7 anos de celebração transmitida todos os domingos. Todos os domingos, antes da pandemia. A pandemia empurrou a igreja para o mundo digital. Foi uma obrigação. Quem não conhecia teve que conhecer, entendeu? Mas eu já estou exposto. Então, você se expor não é bem aceito, né? Porque assim, a gente carrega uma instituição. E na instituição tem gente A, B e C que gosta de C, de laranja, de maçã e assim por diante. E não vai agradar todo mundo. E tá querendo ser famosinho, tá querendo aparecer, tá querendo não sei o quê, sabe? É vaidoso, só usa roupa de marca, só não sei. E assim vai, filho. Você tem que começar. Você tem que começar, porque. E as pessoas confundem, igual dessa caixinha de perguntas aí, as pessoas confundem as coisas. Esse pedido de casamento, assim, pode ter sido uma brincadeira, óbvio, não. Né? Mas então, é isso que eu estou te perguntando, as pessoas confundem isso. Mas não é só na caixinha de pergunta não, filho, ao vivo também. Tá? É mesmo? É mesmo? Como é que você se sai? Como é que você faz? Não é bem assim, e aí... Depende, já tive situações assim, presencial, na confissão. Na confissão? Na confissão, no atendimento, em virtual. Como é que foi? Como é que é isso? A pessoa está lá confessando... Não, a pessoa vai... Não, porque confissão, a gente não pode falar, é segredo. Ok. Tá? Então, quando alguém procura de confissão, eu posso falar de um caso se está assim, sem dar pinta de quem é aquela pessoa. Eu não posso de forma nenhuma. Eu posso perder o meu sacerdócio,
se revelar a confissão. Aham. Para a igreja é muito sagrado. É. Então a pessoa chega lá e fala, vem confessar, tá? Então, tá, pai de filho. Pois não, então, estou gostando de uma pessoa. Então, só que é proibido. Aí eu já... Saco, né? Tá, mas essa pessoa sabe que ela te conhece, sabe que você existe? Então, sabe. Não, então, é possível falar? Então, não sei. Aí começa aquela coisa, aquele Leandro, entendeu? Ou quando às vezes chega algumas, a situação... teve uma vez que sentou, pode falar. Eu falei, pode falar, só vem aqui. Não, já estamos só nós aqui, fala você. Eu falei, mas eu não tenho que falar, você que veio aqui. Não, mas você me olha. Eu falei, eu não te olho. Que situação, que coisa, né? Tem de tudo. Imagina. E no digital tem muitos assédios. Você está preparado para isso? Nós nunca estamos preparados. Tem dia que você está bem forte, tem dia que você está fraco. É como qualquer ser humano, gente. Só que assim, tem dia que você está forte, está beleza, e tem dias que não, você bobear, se alimenta. Isso é um problema, né? É um problema humano. Isso é um problema. É um problema humano. E eu acho aí você tem que controlar, você, epa, Anderson, para, porque senão... Eu acho que o maior problema é você alimentar sem saber que você está alimentando, porque isso pode acontecer também, O né? problema também é saber quem está do outro lado, né? No digital, por exemplo, às vezes você não sabe. E aí que eu vejo assim, alguns escândalos que acontecem em nível de igreja, ou que vem à tona alguns problemas na mídia e assim por diante. Isso. Sim, não estou falando de pedofilia, que é essa questão, né? Que é uma atrocidade, realmente deve ser condenado. Uhum. Mas quedas de seres humanos, que seja qual for, nós não perdoamos enquanto sociedade. Não. E a gente está vivendo uma cultura de cancelamento geral. Uma coisa se não assim, fizer o que eu quero, se não falar o que eu penso, se não sei o que, já cancelo. Exatamente. Eu falo isso muito, gente, olha, porque horas meus pecados podem vir um dia, pode vir à tona, alguma coisa, vocês souberem aí, ficando escandalizados. Eu falo, eu falo para todo mundo, não me siga. Vocês podem admirar o que eu faço, o que eu falo, a forma que faço e por diante, mas não me siga. Porque eu estou na escada do mesmo jeito. Um dia eu posso cair também. Uhum. Eu posso, só que a gente fala, só que quando essa possibilidade para as pessoas, elas vão construindo a imagem da gente, né? Elas vão projetando aquelas imagens e se a gente não for aquilo, é um problema sério. E como é que você se prepara para isso, assim, para lidar com as pessoas dessa forma? Você se policia o tempo inteiro? Como é que é? Imagino que deve ser muito mais difícil para você. Assim, eu tenho uma fama de... para quem não me conhece, eu sou muito carrancudo, eu sou metido, nariz em pé, eu sou muito fechado. Só poucas pessoas que às vezes têm acesso à minha particularidade. E que é muito comum. Desde a minha adolescência eu ouço isso. Nossa, depois que eu te conheci, vi que você não era aquilo. Isso é uma forma de proteção minha. Entendeu? De não permitir tanto chego. Tanta proximidade, entendeu? Justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Entende? Aí quando eu abro caixinha de perguntas, o povo fica espantado. Nossa, que legal que você é isso, que não sei o quê. O povo ri. Ah, devia ser assim na missa também, na igreja também. Pô, não dá. Não dá, porque você vai abrindo portas. Então, é uma forma. A segunda, eu também cheguei num nível de amadurecimento existencial, de personalidade, entrar aqui e sair aqui. Eu não vou ficar me preocupando com isso é difícil, né? Não, é difícil. É muito difícil. Chegar a esse ponto é muito difícil. Né? Não olho 100%, mas assim, hoje eu consigo ouvir uma crítica, ouvir onde que seja, ouvir um comentário, ouvir uma questão. Beleza, tranquilo, o que você pensa, vai em paz. Não é o que eu fiz, não é o que eu penso, e assim vai. Eu não fico parando ou alimentando esses estrumes dentro da gente. Então, vou seguindo. É uma forma de poder se cuidar. E vida espiritual, né? A prática espiritual. E como é que você faz para se fortalecer espiritualmente? Qual é a sua rotina para se fortalecer? É oração? É retiro? É jejum? É o quê? Tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala de um encontro com duas irmãs, Marta e Maria. Não sei se você conhece a passagem. Ele chega, Marta está na cozinha, preparando comida, lavando a coisa, arrumando não sei o quê, e Maria sentada ouvindo dele. E Marta reclama. Pô, Jesus, vai deixar Maria aí? Marta, te preocupas com as coisas, ou seja, o melhor você deveria estar fazendo aqui. Ou seja, Marta como o exemplo do serviço e Maria seria o exemplo da espiritualidade, da oração. Eu costumo dizer que eu sou mais Marta que Maria. Mão na massa. Eu sou muito do fazer. O que requer de mim hoje, eu preciso, ou seja, às vezes parar, ter uma espiritualidade. Eu não é ser monge.
mas de trabalhar um pouco mais, em termos pessoal, a minha espiritualidade. Porque senão, padre que não vive isso não aguenta. Não aguenta. Não aguenta as Não pressões, aguenta a pressão, os assédios. não aguenta, entendeu? Entra no automático. Uhum. E eu faço de tudo para não entrar no automático. Fazer por fazer, acostumado a fazer. É. Porque é fácil para nós. Porque as orações estão lá, o rito está lá, está tudo lá. A rotina, tá né? Tudo Você ali, tem. tá tudo exatamente. ali. Então eu posso cair muito facilmente no mecânico. Ser funcionário do sagrado. E é o que mais me preocupa. Eu faço de tudo para não ser funcionário do sagrado. Então, é acreditar naquilo que faz. E as minhas práticas devocionais, o que eu faço na paróquia, são 4 missas dominicais, final de semana, missa diária. Isso, eu rezo as missas mesmo, porque eu poderia muito bem só ler aqueles negócios, as coisas. Então, eu vivencio aquilo ali. Para mim, onde eu mais me alimento na espiritualidade. Para poder realmente dar sustento. Porque confiar só na força humana não dá, não. Não dá, não. Aí você está mais perto de Deus, né? Com o estudo, com essa coisa de sacerdócio. Né? Mas tem que estar, pelo amor de Deus. É como um médico, né? Nem sempre ele é o melhor, o corpo dele não é o melhor. É verdade. É como qualquer profissional. Às vezes muito pelo contrário, né? Às vezes então, só que a gente tem que policiar para isso. Com certeza. Policiar para isso. E você acha que porque a paróquia que você está, que é aqui em Vila Velha, aqui na Praia da Costa, é uma paróquia que cresceu muito, né? Sim. Tem a Sagrado Coração, que é onde você fica, não é isso? Perpétuo Socorro. Perpétuo Socorro, perdão. Perpétuo Socorro. Praia da Costa. Mas tem mais outras 2 igrejas. São Pedro Pescador, não é isso? Não, no caso, nós temos a paróquia Perpétuo Socorro, são 3 comunidades. Isso. Tem a paróquia Bom Pastor, no shopping, do shopping Praia da Costa. Né? Que é grande. Que é uma comunidade ali só, do Padre Ademar. E tem a paróquia de Itapuã, que pega ali, aqui de Itapuã, que assim... São Francisco e... São Francisco, Sagrado... E São Pedro. São Pedro, e tem mais uma, Santa Clara, eu acho. Entendeu? Tem mais uma? Acho que são 4 comunidades ali, não faz memória. Não, ok. Mas aí na Praia da Costa tem Perpétuo Socorro, Santo Antônio e Santa Luzia. São Santo 3 Antônio e comunidades. Santa Luzia. Santa Luzia que fica lá na Praia do Ribeiro, exatamente. Isso. Cresceu muito, né, isso? Porque a gente vê, as missas são todas muito cheias, sempre muita gente, muito carro estacionado, a gente vê isso. Cresceu. Por que você acha que cresceu desse jeito? São vários fatores. Alguns perguntam, quem fez quem? Padre Anderson fez a Perpétuo Socorro ou o Perpétuo Socorro fez Padre Anderson? Eu acho que são as 2 coisas. O meu ser padre, eu tenho 17 anos de padre. O meu ser padre, eu era padre na Grande São Pedro. Do mesmo jeito que eu sou aqui, eu era na Grande São Pedro. Lá em São Pedro 1, 2, 3, 4, 5. Fiquei 4 anos e meio lá. Eu sou mesmo padre lá em Taquari, Alto Laje. Fiquei 2 anos lá. Depois vim para cá, para Perpétuo Socorro. Estou há 8 anos aqui. 8 anos e pouco. Então, o que é a diferença? É a quantidade de pessoas e quem está na paróquia, que dá visibilidade. Então, por exemplo, lá em São Pedro, ninguém ia em São Pedro visitar. Não tinha visibilidade. As vias sagras que eu fazia às 5h30 da manhã, eu fazia lá em Taquari. A Gazeta não ia lá filmar. Mas como eu estou aqui na Praia da Costa, tem mais gente, não sei, dá muito mais volume, acaba dando notoriedade, publicidade e atraindo. E lógico também, acho que eu não posso negar o jeito de falar. O carisma, que não é meu. O carisma hoje da pregação, da forma de anunciar, que atrai parte de pessoas que gostam dessa forma de ser, entende? Então, isso faz com que atraia mais pessoas. Não estou dizendo que eu seja melhor do que A, nem B, nem C padre, não. Eu costumo dizer que quando eu quis ser padre, eu defini, eu quero ser o melhor padre. Não o melhor padre em comparação com A, B ou C. O melhor padre que eu posso ser. O meu melhor nesse sentido. Seu adversário é você mesmo, você tentando se superar cada vez mais. Desse jeito. E como é que é a sua relação com as pessoas da comunidade, da paróquia? Você tem uma proximidade grande, eu sei que a igreja tem muitas atividades, né? Faz muitas atividades. Como é que é essa relação sua com as pessoas da paróquia? Como qualquer ser humano que se relaciona, tem uns que gostam e uns que não gostam, mas nós temos os conselhos, tem as pastorais, tem as equipes, tem que coordenar catequese, tem que coordenar os homens, o texto dos homens, tem liturgia, tudo que você pensar de pessoas tem que administrar. Seja pessoas pastorais, seja a parte administrativa, que eu tenho um funcionário para a parte administrativa, contábil, tudo isso tem que também ser administrado. Então, a relação com as pessoas é qualquer outro padre tem. Qualquer outro padre, bem próximo.
nesse sentido. E é difícil, eu imagino que seja difícil, né? Porque você tem que cuidar do lado espiritual, né? Que são as missas, tem que preparar as missas, como conduzir as pessoas, né? E tem que tomar conta do administrativo também, né? Hoje a paróquia me permite, pela questão financeira, eu consigo contratar um administrador que me ajuda nessa parte administrativa. Então, é nesse ponto que eu quero chegar, porque é uma paróquia que está num bairro de classe média alta, né? Então, imagino que tenha uma entrada de recursos maior, sim, e isso é um problema. A gente já viu em outros casos, isso pode acabar sendo um problema para o padre administrar isso, não dar conta de administrar isso, porque... No caso nosso, na Arquidiocese de Vitória, nossa administração é muito boa, porque ela é centralizada. Então, nós temos 90 paróquias na Arquidiocese de Vitória, 1.020 comunidades. Então, toda a administração financeira e contábil ela é centralizada, embora as paróquias já adiantam. Então, isso nos ajuda. Só que, no caso, algumas aí mais que têm condições, que o movimento é muito grande, precisa, sim, de um profissional na área para poder ajudar. Eu lembro no Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos começaram a crescer depois da ressurreição de Jesus Cristo e ascensão, começou a surgir o quê? Órfãos e viúvas. E aí, o que a igreja disse? Os apóstolos, olha, gente, não é legal a gente deixar de pregar a palavra para poder cuidar, mas não podemos deixar as pessoas. Vamos, então, escolher aqui alguns entre nós, aí nasceram os diáconos, para que eles possam cuidar dessa parte da caridade, para que nós possamos anunciar. E aí a igreja vai começando a estruturar. Então, ou seja, tem gente que nos ajuda na parte administrativa, contábil e tudo, mas é a nossa responsabilidade. Assim, eu estou falando porque a gente vê essa relação dinheiro e religião, dinheiro e fé, e a gente vê um monte de armadilhas e a gente vê gente caindo nessas armadilhas direto, né? Sim. Então, com uma equipe assim, fica mais difícil isso acontecer. Mas é a responsabilidade do padre, né? Sim, que está lá à frente. É verdade. Mas, assim, Você sente esse peso dessa responsabilidade? Eu, nem tanto, porque, para mim, dinheiro público, seja do governo, do imposto e que é dado na igreja, para mim é mais pesado, para mim é dinheiro sagrado. Para mim é coisa sagrada. Acho que desviar e mexer com isso, para mim, é um pecado que grita aos céus. Eu não tenho tanto essa preocupação, porque eu delego para pessoas e profissionais, inclusive pessoas de comunidades, que gerenciam, que façam. Eu não pego no dinheiro. O dinheiro não passa na minha mão. Entendeu? Para que eu não possa também ter posso cair. Quem não pode? Pode cair. Com certeza. Entendeu? Como que eu te falei, a gente já viu isso acontecendo. Há pouco tempo, aí, o padre Robson, lá em Trindade, né, em Goiás, que saiu na mídia e tudo, se é verdade ou não, se houve desvio ou não do dinheiro. Então, isso pode acontecer entre nós. Pode acontecer. Até mesmo em nós, aqui próximo, pode acontecer. Toma cuidado. Então, eu prefiro, ou seja, é minha solidariedade, contrato quem pode mexer com isso, eu não mexo. Lógico, eu mando o aplicativo, tem que depositar, tem que fazer isso, tem que assinar a transferência, isso eu faço. Que é a burocracia. Agora, né? Tem toda a contabilidade da paróquia, da Mitra Central, que vai analisar tudo isso, e tem também toda a receita. Então, tudo é nota fiscal. Não é porque a igreja não tem que ter essa pressão de conta. Mas que é fácil e que se usa igrejas para poder lavar dinheiro, se lava. Não só igrejas de todas as designações religiosas. Mudando de assunto agora, e a música? Você falou que você começou nos ministérios da música lá antes de... antes de entrar no seminário. Exatamente. E aí deixei, eu tinha uma bandinha que a gente tocava antes, né? Só música da igreja? Só música religiosa. Você nunca... MPB, rock? Ouvia, mas não tocava nessa música. Essa banda era o Oráculo do Senhor, ano 96, ou um pouco antes. E aí entrei no seminário, tive que abortar, até porque o estúdio que a gente ensaiava em Araçás, e eu fazia pastoral de final de semana em Porto Canoa, na Serra. E de Transcol, para pegar esse povo para atravessar, não tinha condições. E aí eu abortei, até que em 2016, eu estava vindo de uma gravação lá no Padre Manzotti, lá em Curitiba, e aí, você vai estar onde? Vou te esperar no aeroporto. Aí uma paroquiana, que hoje é minha produtora, a Sâmia, junto com o Patrick Ribeiro. Eles me esperam os dois no aeroporto. Aí almoçar, eu só tenho hora do almoço para poder ir, depois atender à tarde. Aí no almoço, eles fizeram a proposta.
de fazer um evento de música para poder arrecadar dinheiro para um encontro de casais que teriam aqui de Vila Velha. Eu ri, dei gargalhada. Dei gargalhada. Eu falei, não vai dar ninguém, gente. Não. Isso era em maio de 2016. Não, Mas maio. e você não cantava, não praticava, zerado aqui. Zerado. Não tinha mais nada. Nada, zerado. Não, vamos, tal, não sei o quê. Aí topei o desafio para sair um pouco do comum que você estava acostumado. E aí apresentamos dia 1º de novembro de 2016. Para minha surpresa, fechamos o Patrick Ribeiro lá entrou como parceiro, vendemos ingressos. E olha, eu faço milagre, gente. Não sei como. Porque, show no Espírito Santo, cobrando ingresso de padre, cobrando ingresso a 80, 100 reais. É difícil mesmo. Mesa 300 reais, 400 reais. Lotou. Pronto, misericórdia. Aí aquela coisa, e é gostoso, o palco é gostoso. O poder da comunicação é extraordinário, é um prazer assim esplêndido. Lógico, eu ouço, vejo hoje, nossa, que coisa horrorosa, que coisa feia e tal. E daí começou. Aí, desse encontro, de 1º de novembro de 2016, no dia seguinte eu fui fazer uma viagem para descansar. E na viagem eu estava lá, inclusive estava nos Estados Unidos, e um dia lá no intervalo, fui para a academia, estava correndo, me veio um projeto na cabeça, que é o show da Paixão de Cristo. E caramba! Pronto, esquematizei. Quando eu voltei em janeiro, fevereiro, começamos a esquematizar e fizemos a Paixão de Cristo. E divulgamos. 2 sessões lotadas. Patrick Ribeiro, 2.000 pessoas por sessão. E aí eu falei, caramba, esse negócio tem condições de ir. E aí depois comecei a pensar, vamos gravar. Falei, não tem música, nunca compus música. E aí juntei umas músicas ali e tal. Já tinha gasto muito dinheiro no passado para gravar. No início, quando era padre, eu tinha pensado. Só que o rapaz que estava produzindo morreu. Aí você interrompeu. Não, eu falei, Deus, não é para fazer. Quer dizer, eu estava produzindo as músicas, antes desse pessoal aparecer. Vai dar 11 mil reais. Beleza. Aí dei metade. Aí daqui a pouco esse cara vem para mim e fala, olha, padre, eu descobri um câncer. Você pode adiantar para mim? Você pode adiantar para mim essa parte? Pagou, o cara morreu e pronto, você pode acabou, adiantar para mim, porque eu tenho que comprar um remédio que não tem condição? Beleza, claro, irmão. né? 10 dias depois ele morreu. Nossa. Então, ou seja, perdi tudo. Eu falei, Deus, então não tem condições. Não é para poder fazer. E aí depois, quando voltou, até hoje só gasto, só sai dinheiro. Não renda quase nada. E aí começou. Aí veio CD, depois veio single, veio EP. Quantas músicas você tem gravadas? O CD tem 13, o single 14, mais uma e mais 4 agora. Gravadas, e depois participações de outros trabalhos. E aí você acompanha isso? Porque as plataformas te dão uma forma de acompanhar. Você consegue acompanhar o desempenho, né? Sim. Você acompanha esse desempenho? Acompanho o desempenho, só que é muito ínfimo, é pequeno, porque é orgânico, né? Não tem aqui não alguém... Não tem investimento, Não tem investimento, não está nenhuma playlist famosa. Você entra numa playlist que tem muito seguidor, vai embora. Vai embora, entendeu? Porque você ganha centavos por cada vez que é tocada, que a pessoa ouve ou baixa no celular. Então, é dessa forma. Mas você se sente bem cantando? Como é que é para você cantar? Hoje eu me adapto um pouco mais. Eu sou muito crítico, muito crítico. Então, até a minha autocrítica é muito pesada. Já tirei um pouco o pé nesse sentido. Eu não gosto muitas vezes. Eu acredito que eu sou uma pessoa que canta legalzinho. Não tem nada diferenciado. Minha voz não é potente, não é nada. Sabe? Só que é o conjunto dos fatores. É a figura do padre com a pregação e a música. Não é uma coisa estanque, sabe? É isso que eu ia te perguntar. Você sente essa coisa divina na hora de cantar? Você sente isso? Como é que é para você? É espetacular. O poder da fala é muito grande. A palavra, ela toca as pessoas. E você está usando a palavra de Deus. De repente você vem com um acorde. E naquele acorde você entra na hora, já olhou para o músico já te conhece. Você entra direitinho naquela música, e encaixa. Porque o ser humano ele tem que ser adentrado. Qual é a chave que entra no ser humano? E nós somos muito sensoriais, somos emotivos. A emoção hoje ela é latente. Tem que emocionar, tem que arrepiar o cabelo da unha. Então, não é emoção pela emoção. Mas eu vou usar esse artifício. Eu não posso negar que o ser humano é emocional.
E eu preciso da emoção para poder atingir a palavra. Então, esse conjunto aí é esplêndido, você percebe na hora. Você percebe quando a pessoa está lá te ouvindo, se dá uma homilia, um canto, de repente a pessoa fica assim, ó. Ela faz, dobra o cotovelo, tipo, querendo ver mais, daqui a pouco ela fecha o olho, você vê lá pessoas que nunca tiveram contato, de repente ela fecha o olho e consegue. Aí você vê que você alcançou. Caramba, eu sou muito observador. Legal. Eu observo tudo. Quem me conhece na igreja, embora seja cheia, tenha 1000 pessoas na missa, eu sei onde a pessoa está, o que ela fez, se eu atrasar, É mesmo? eu percebo Você tem tudo, essa capacidade? Tudo, percebo tudo. É uma capacidade. Tem gente que tem essa capacidade. É uma Eu percebo virtude. a fulano, quando eu estou falando, a pessoa olhou para o outro, olha, para você, eu olho tudo. E eu percebo quando, por exemplo, tem X, 10% que não estão prestando atenção. Eu sei que aquela pessoa, não adianta às vezes eu foco na pessoa, numa missa, por exemplo, Uhum. aquele cara ali, eu vou para ele, vou falar a missa todinha para ele. Uhum. E eu percebo que ele não está nem aí. Não adianta. Eu fico na minha, entendeu? Entendi. Por outro lado, você vai percebendo que aquilo lá está entrando, ajudando. Porque o meu papel, o padre, ele é aquele que está presidindo. E eu tenho que levar as pessoas para aquele caminho. E o rito católico, por mais bonito que seja, para quem não conhece, ele é pesado. E tá tudo pronto já. A prece de perdão está pronta, o glória está pronto. Está tudo pronto, é só recitar. Uhum. E o fiel está lá, dessa geração emocional, ele não... Aí quando você ajuda a conduzir a pessoa, faça o pedido agora, entra no seu coração, peça perdão, você vê a pessoa entrando, fechando os olhos e entrando, isso E cumpriu não o tem objetivo, preço, não né? tem preço. Você vê... como é que você vê as outras designações religiosas? Como é que você vê os evangélicos? Como é que você vê as outras igrejas? Teve um tempo que tinha muita rivalidade entre católicos e evangélicos, né? Principalmente quando foi um boom dos evangélicos, não só no Espírito Santo, mas no Brasil inteiro. Como é que você vê? Como é que é a sua relação com os evangélicos? Antes de mais nada, nós somos 4 irmãos, 4 filhos, né? E minha irmã, mais velha que eu, ela é protestante, ela é pastora. Uhum. Ela é pastora da igreja que ela fundou. Ela mesma fundou. Ela com o marido fundaram a igreja. Uhum. Então, ou seja, dentro de casa, qualquer família hoje tem essa relação, tem essas questões de pessoas de credos diferenciados. Isso e nós aprendemos a lidar. Nós tivemos, dentro de casa, tivemos muita dificuldade no início, mas hoje é passível. Isso me ajudou hoje, enquanto padre, de lidar com as pessoas, com o diferenciado. Tem encontros com pastores e às vezes celebrações. Tem essa relação? Tem. O meu programa, meu Papo de Padre, já gravei com o Simon da Missão, o pastor Everaldo da Praia da Costa da Batista. Então, ou seja, a gente tem essa questão de possibilidade de transição. Agora, olhando de fora, o que eu vejo às vezes da incapacidade de muitos de não conviver. O que acontece? Eu estou numa comunidade que a maioria das igrejas protestantes e as novas pentecostais foram desmembrando umas das outras. Ou brigas interiores, ou não concordo com fulano, vou montar outra. Isso eu acho algo negativo. Porque assim, eu tenho que aprender a lidar com a diferença. Pra que a gente vive numa época... Para que eu vou ficar abrindo portinhas e mais portinhas e portinhas e mais portinhas e usar que o Espírito Santo está me iluminando? Pô, o Espírito Santo está iluminando para quê? Eu acho que quanto mais essa multi-portinhas que se abrem, para mim é um enfraquecimento da vida cristã. Eu não vejo como um fruto da graça. Eu vejo como um fruto da incapacidade humana de conviver com aquele que eu vou ter dificuldade. Você acha que a igreja hoje é mais aberta a respeitar as diferenças? A gente vê o Papa se posicionando a respeito de gays, homossexuais. A gente vê isso sendo muito discutido hoje em dia. Você vê que a igreja respeita mais as diferenças hoje, aceita mais as diferenças hoje? Primeiro que a igreja sempre foi muito aberta. Ecumenismo sempre nos documentos da igreja, embora a igreja católica foi talvez uma das últimas que entra no processo ecumênico, mas as pentecostais não têm esse trabalho ecumênico, né? Então, assim, de lidar com o diferente, isso nos nossos documentos, nossos objetivos, é muito claro. Essa enculturação desde Jesus. Desde fala da enculturação. A igreja tem esse papel de entrar na cultura. Já temos erros? Tivemos erros. Já tivemos aí vir com avalanche com os seus costumes, né? Mas é muito isso. Na questão de gênero, questão hoje, a igreja ela é muito aberta, gente. Nas nossas igrejas eu tenho muitos homossexuais.
masculino, feminino, tem muita situação. As designações todas que hoje tem as letrinhas lá, LGBTQI+. Então, às vezes as pessoas, elas se criam uma barreira. Elas se criam uma barreira. Ah, mas porque eu não posso fazer isso? Sim, algumas coisas tem consequência da minha escolha. Não vou colocar a pessoa ali, por exemplo, um travesti, que eu vou colocar ali, talvez, dependendo, como ministro de Eucaristia. Eu vou ter uma restrição nesse sentido. Mas não vou proibir, talvez, essa pessoa de vivenciar outras instâncias da comunidade. Então, existe essa questão. A igreja acolhe. Só que a gente não fica publicando, olha, aí, gente, aqui, ó, tem um homossexual aqui na fila. Não faz, gente. Agora, a norma existe? Se não tiver a norma, se não tiver uma regra, se não tiver uma orientação, eu tenho uma meta. A meta é essa, gente. Se eu perco a meta, se eu nivelo por baixo, que seja, baixo no sentido não que estou falando que seja, né? Se eu não tiver isso, a gente vira o quê? Uma anarquia. Então, ou seja, as diretrizes, as normas, as metas, elas devem existir. Se a sociedade não consegue atingir, a igreja vai estar aí acolhendo e... Só que eu vou dizer, olha, isso aqui está errado, tá? Não é conforme. Mas, por outro lado, estamos juntos. Estamos juntos. Isso é respeitar a diferença, né? Estamos juntos. Entendeu? Algo que é uma chaga na igreja, por exemplo, os casais de segunda, terceira uniões, né? Porque, não posso comungar, então não vou para a igreja, porque não sei o quê, fui casado uma vez, agora não posso, não sei o quê e tal. Eu tenho casais de segunda união que participam na igreja que não comungaram. Eu tenho casais de segunda união que estão na igreja que comungam. E tem casais de segunda de união que não vão para a igreja porque estão com raiva porque não pode comungar. Só que a igreja nunca tirou ninguém da fila de comunhão. Nós católicos nunca fizemos isso. Eu só posso tirar uma pessoa da fila de comunhão. Uma pessoa que está publicamente fora de si, por exemplo, alcoólatra. Um alcoólico, um bêbado na hora. Um bêbado ali na hora e está lá. Já tive uma situação uma vez. É mesmo? Já tive uma senhorinha. Uma senhorinha, a bichinha estava assim, ó, tontinha. Aí eu olhei para a pessoa do lado, segura ela. Na hora da comunhão, ela levantou. Aí eu pedi que alguém segurasse. Porque, ou seja, a pessoa está fora da consciência. Exatamente. Só nesse sentido. Mas a igreja vai orientar, olha, não seria legal que você comungasse. Por outro lado, você sabe o que deve desfazer. Então, essa consciência, nós temos que fazer. A pessoa também ela vai aderir ou não. É difícil? Muito. Difícil isso? É doloroso. É doloroso. Porque tem certas coisas que eu não tenho poder como padre. A igreja não é minha. Eu estou numa instituição de 2000 anos. Eu tenho alguém que normatiza, que fala a última palavra, que é o Papa. A igreja não é minha. Por mais que eu possa pensar e ter questões que eu não concorde com a igreja, mas eu tenho que o quê? Submeter, obedecer. Talvez, quem sabe, no futuro possa questionar algumas questões. E muda, né? E vai mudando. A igreja vai mudando, né, em algumas posições. Algumas posições mudam, algumas coisas sim. Algumas vão carregando. Uma das primeiras entrevistas que eu fiz foi com o Edu Henning. E aí tem um amigo que falou que está fora do país, e falou, vou assistir a entrevista do Edu, mas 2 horas, cara, muito longa, não sei o quê. Ele falou, não, tudo bem, depois, quando você tiver tempo, você assiste, você me fala. No outro dia ele falou, cara, cheguei em casa, comecei a assistir a entrevista, quando eu vi, estava no final já. Porque ele me conhece, a gente trabalhou junto, não sei o que e tal. Ele vai contando uma história, exatamente. Exatamente. Quais posições da igreja você acha que tinham que ser diferentes? Quando eu falei, eu falei, caraca, deixa. Se ele for bom jogador, ele vai chutar pro ele levantou, a gente corta, pô. Caraca, eu falei, eu não podia entrar nessa história. Ai, irmão, é complicado. Porque assim, eu amo a igreja. Eu amo a igreja, obedeço as suas orientações. Mas eu não deixo de fazer as críticas. Algumas questões. É polêmica essa pergunta, sem me expor assim publicamente nesse sentido. Jesus Cristo, vamos lá. O que eu acho que poderia... O matrimônio na igreja, ele é na própria Bíblia, Jesus compara o matrimônio à união dele com o povo. Ou seja, Jesus é o noivo, ou a igreja é a noiva. E essa união é indissolúvel. E o próprio Cristo compara isso com um matrimônio de homem e mulher.
Por isso que a indissolubilidade do matrimônio, Até que a morte o separe, até que a morte né? separe, que é uma coisa difícil hoje. Muito difícil. E que o muito Papa difícil. Francisco, no último documento do sínodo tal, tentou trazer essa questão, mas é uma questão quase que pétrea na igreja, difícil. Ele até tentou abrir um pouco para os divorciados. É uma questão que a igreja, eu acho que deve ser... Deve repensar. Eu não sou da... Porque, assim, na teologia tem várias áreas. Eu não sou dessa área. Então, eu dou pitacos para quem estuda profundamente. Eu acredito que é uma questão que deve ser pensada. Eu tenho dificuldade nesse sentido de aquela decisão daquela pessoa vai para a vida inteira. E eu não posso, se for sacramentalizada, não pode ser quebrada. Isso, para mim, é algo que eu ponho um ponto e vírgula. Mas a igreja disse, beleza, vou acatar tranquilamente. Essa é uma questão muito difícil. Difícil. O rito da missa, ele é belíssimo. Eu dou aula sobre isso. Eu dou aula para os meninos, futuros padres, de história da igreja e patrística. Patrística é o primeiro século do cristianismo até o 8º. É os principais, onde surgiram os dogmas. Por que patrística? Os padres da igreja. Padres da igreja, que são chamados. Então, esse período das principais heresias, crisológicas e assim por diante, onde a igreja formou o seu cano, tudo. E até o rito. Os ritos, as orações da missa, tudo lá. Só que o rito eu acho belíssimo. Ninguém ama aquilo que não conhece. Então, como eu conheço, eu amo. Adoro. Só que eu percebo que é difícil essa linguagem. Por exemplo, no rito, o padre entra, tem um canto, de repente eu tenho que levar para o perdão, e de repente, do perdão eu vou para o glória. Sabe? E de repente vai leitura. Então, ou seja, sabe, é bonito, é belo, mas é difícil esse rito chegar às pessoas, ao fiel, né? Ao fiel. E a igreja tem uma unidade muito bonita. Ou seja, a leitura que é feita hoje aqui é feita no mundo inteiro. Eu não escolho. E acho bonita essa liturgia da unidade. E aí tem algumas regras, rubricas, que são o glória. O hino do glória tem que ser esse. E aquela letra tem que ter isso. E aí nós não temos artistas suficientes, capazes, que se dedicam a fazer coisas belas. A música, por exemplo, na igreja oficial é música sacra, aquela tradicional. E essas questões dos instrumentos hoje que entraram, então são coisas que difíceis. É uma coisa que deve ser refletida nesse sentido, que eu questiono um pouco mais. Você está me colocando em situação complicada. Tá bom os dois exemplos? Tá bom. Tudo bem, 2 exemplos, mas eu vou te fazer 2 perguntas a respeito disso. A primeira pergunta é, e aí a gente fala um pouco de política. O padre tem sido acusado, muitas vezes, a gente vê isso muito difundido, de ser um padre comunista. Porque ele tem algumas posições a respeito do comunismo, a respeito de socialismo, e aí tem uma coisa do conflito, né? A natureza caridosa da igreja e a pregação de ser caridoso, e ao mesmo tempo de ter essa coisa do comunismo, que os comunistas foram excomungados na época da União Soviética. A própria União Soviética, quando se formou, eliminou a religião, eliminou o catolicismo, virou tudo clandestino, o que sobrou, quem não foi morto, assassinado, foi clandestino na antiga União Soviética. Os países comunistas têm essa prática de abolir a religião. E ele tem sido acusado de comunismo. O que você acha disso? O que você acha disso e de posições políticas, muitas vezes, da igreja? Porque a gente está vivendo um período difícil de política. O tempo é difícil, estamos vivendo extremidades. Exatamente. Essa polarização direita e esquerda no Brasil, esses extremos, que já houve o extremo da esquerda e agora estamos no extremo da direita. Então, os extremos são horríveis nesse sentido. Você colocou muito bem, muito bom pontuado. A igreja ela tem que trabalhar o lado social. É da natureza, do DNA do cristão lidar com a sociedade e com aqueles mais pobres. Isso é fundamental. Confundiu-se no período a teologia da libertação. Isso, foi muito implantado no Brasil. Um dos nascedores que nasceu aqui no Espírito Santo, inclusive. É mesmo? Uma das cabeças fortes. O que acontece? Existe uma denominação, um termo chamado SEBS. SEBS é Comunidade Eclesial de Base. Isso.
que nasceu propriamente aqui no Espírito Santo, um pouco mais nas outras regiões do Brasil, que tinha esse cunho, ou seja, de comunidades menores, estar junto ao mais próximo do povo, e ali a preocupação daquela comunidade era evangelizar, mas também era para gritar pelo quê? Pelo Esgoto, direitos sociais. Ou seja, houve um problema nesse sentido, que era nos anos 80, 70, 80, em que realmente a igreja se tornou a voz daquelas pessoas. Então, quase que um período deixou-se um pouco o evangelho, entre aspas, para que pudesse falar. Ou seja, é urgente, não adianta eu querer falar aqui de Eucaristia, o que seja, se o fulano tem pão, não tem água, não tem direito, os seus direitos não estão reservados. Então, confundiu-se nesse sentido. E ali foi um momento de fomentação dessa igreja lidando com causas sociais. Só que nesse período também no Brasil surge quem? O Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Que ele surge justamente desse movimento. É desse movimento, dessa igreja que está em comunidades menores, que está próximo da realidade. Aí tem até que tem muito a ver com o desenvolvimento do comunismo em Cuba, que tinha esse princípio. Tanto Che veio para os países da América do Sul, América Latina, para libertar, entre aspas. Foi para a África. Mas em momento algum esse movimento foi prescindir de Deus. Em momento algum foi uma negação divina. Como o comunismo quis abolir. Exatamente. E em nenhum momento também houve um desejo, a teologia de libertação, que tem suas coisas belíssimas, em momento algum foi um desejo de nivelar, acabar com o capitalismo, com o lucro, como se todo mundo fosse todo mundo igual. Em nenhum momento da teologia de libertação houve esse auge, essa bandeira. Houve uma inquietação, um questionamento em muito rico, pouco rico e muito pobre. Isso. Então, e aí as pessoas foram confundindo. Alguns personagens foram surgindo. Leonardo Boff, por exemplo, era direto aqui no Espírito Santo. Os encontros intereclesiais que foram surgindo. E aí essa ideia política estava muito presente no mundo religioso. E aí até dizem, né? A Igreja Católica fez opção pelos pobres e os pobres fizeram opção pela Igreja Protestante. Porque eles viam os direitos sociais da Igreja Católica, conseguia as bases da Igreja Católica, mas a palavra de Deus alimentava na Igreja Protestante. Então, ou seja, isso aconteceu. Só que isso foi se desenvolvendo. A igreja sempre preocupou-se com o social. E deve ser. Só que hoje falar de social, falar de pobre, é levantar a bandeira. É levantar a bandeira. Só que assim, a igreja tem que falar sobre essas questões. Alguém tem que lutar por essas pessoas. Então, nunca houve, dentro de organismos da igreja, que fosse comunistas no ponto considerado comunista como é a Rússia. Que dentro desses movimentos surge a esquerda no Brasil, surge. Exatamente. E que nasce justamente desse movimento. E que nós temos pessoas, padres, que têm ligado a isso? Tem. Como tem gente que é direita e de esquerda em qualquer lugar. Agora, nós, padres, somos convidados a se é possível, uma neutralidade. Porque o padre é a pessoa chamada de união. Por isso nós não podemos ter partido. Porque a política no Brasil, hoje, no mundo, ela é partidária, segmentada. Como é que eu vou falar para parte da população? Eu mesmo na classe alta, média alta aqui na minha paróquia, eu tenho gente de extrema direita e tem gente de extrema esquerda. Eu tenho ali. E você tem que falar com todo mundo. Eu não posso negar a falar das pessoas. Só que as pessoas nos rotulam. É verdade. Aí se eu questiono um presidente hoje, então você é anti-Bolsonaro, você é esquerdista. Ou se você fala, só que não, a gente tem que falar. Eu não posso deixar de falar. Não é porque está lá, está tudo certo, não. Tem que ser questionado. Todo mundo está no poder, de uma forma ou de outra, ele tem que ser norteado se ele se perde. Você acha que o padre tem que falar em quem que o fiel tem que votar? Não. E você é um padre de direita ou de esquerda? Eu não considero nem direita e esquerda. Eu já votei em Lula. Já votei. Não votei no Bolsonaro, até porque no segundo turno eu não estava aqui, estava viajando. Mas votaria nele? Eu não sei, porque assim, ele deu muito tiro no pé, esse homem, gente. Você acha? Deu. Ele fez um bom governo, fez muita coisa, pegou uma pandemia difícil, um ano complicado, conseguiu segurar. Um homem que é bombardeado diariamente pelo meio de comunicação. É verdade. Diariamente, o cara continua permanecendo. Tem que tirar o chapéu para isso. Tem que tirar o chapéu para isso, nesse sentido. Mas? Eu acho que ele deveria aprender a lidar com a política, de uma forma ou de outra.
Então, ou seja, não vejo uma saída hoje no Brasil. Eu vejo uma esquerda voltando com sangue, com sangue nos olhos. Isso é ruim. Isso é ruim. Eu Muito não vejo, visceral, muito para briga, né? Ou seja, eu tenho que aprender a lidar, gente. Olha, Lula, você fez um bom primeiro governo, foi ótimo, parabéns. O Bolsonaro, você começou a saber reconhecer. Saber reconhecer os valores e as culpas. O PT mesmo nunca pediu perdão. Não, e não admite erros. E não admite erros. Isso é um pecado para mim. Entendeu? Entendi. E essa parte jurídica, por exemplo, judicial, não é minha área. De repente todo mundo condena, de repente todo mundo absolve? Peraí, gente. Como assim, né? Não, peraí. Eu não sou juiz, não sou advogado, mas para mim isso é uma palhaçada. Eu não confio. Eu não confio hoje na justiça. Não dá para confiar. O que é vendido para mim, como padre, como cidadão, eu não confio na justiça brasileira política. Eles não me passam credibilidade. Eu não sei quem está certo. Então é difícil sempre... Então, se você que é um cara esclarecido, que tem informação, sabe quem está certo, imagina a população de uma forma geral, que não tem esse nível de esclarecimento. Por isso, eu sou esquerda-direita, eu sou sim, eu procuro ser da verdade. Fulano, eu concordo, acredito, olha, tudo bem, você teve erros, tudo bem, reconheceu, vamos lá, beleza. Agora, ideologia, eu vejo ideologia. Entendi. Eu vejo ideologia tanto da direita como da esquerda. Talvez eu seja do povo que uma terceira via, eu espero uma terceira via, não sei se vai ter. Não sei. Mas se tiver que... Vamos ouvir como é que vai ser esse debate político, como é que vai acontecer. Se realmente vingar aí o Lula e Bolsonaro no segundo turno, né, os extremos, eu vou ouvi-los. Hoje eu não saberia assim... Em quem? Para qual caminho seguir? Hoje, a esquerda vindo como está vindo, se é que está vindo desse jeito, eu não tenho meu aval. Assim, meu lado pessoal não tem. Mas o que você acha? Então você acha que a igreja precisa... Sou eu. Então, quem está aqui é Anderson. Não, tudo bem, mas voltando à pergunta sobre essas questões da igreja. Foi aquela, você me respondeu duas, mas você não quero responder mais, que você está me apertando, não sei o que e tal, estou quebrando seu galho. Mas então você acha que a igreja precisa manter essa neutralidade? E falando assim das posições do Papa Francisco em relação a isso, desses rótulos, o Papa Francisco é comunista. É o Papa Vermelho. Então, E aí você citou muito bem as comunidades eclesiais de base, que foram o nascedouro do PT, né? E aí eu te perguntei dessa contradição entre não acreditar em Deus e usar as comunidades de base. A política, o Papa Francisco já diz, né? É uma das melhores formas de fazer caridade, de exercer a caridade, quando bem vivenciada. Eu estou vendo essa busca da política no mundo religioso, protestante de modo especial, essa busca de nomear fulano, voto no fulano. Eu estou vendo, eu dou aula de história, quando a igreja se tornou oficial do Império, com Teodósio, 381, então Constantino deu a liberdade, a igreja acabou se tornando, ou seja, todo mundo ia para a igreja para converter, porque tinha que se converter, e tomou o poder. Eu estou vendo esse movimento político, evangélico, e às vezes pode vir do católico, como uma retomada daquele problema lá atrás. Queremos pegar o poder, queremos acabar com os feriados religiosos, queremos mudar, queremos ter autonomia, queremos definir as coisas. Eu não vejo uma busca pela política no suprassumo da situação. Nesse ponto, eles conseguem, então, definir quem quer votar, faz campanhas e eles acabam entrando. Só que eu fico preocupado, que são essas pessoas? Eu não tenho problema de votar em evangélico, em protestante. Eu não levanto essa bandeira religiosa quando voto escolher um candidato. Eu escolho alguém que vai ver a comunidade, a sociedade, e não olhar para o seu umbigo. Nesse sentido, a Igreja Católica perde pela neutralidade. Eu tive, na eleição passada, quando o Bolsonaro ganhou, eu tive paroquianos, seguidores, que brigaram comigo porque eu não falava. Mas você tem que falar. O outro lá é a favor do aborto e você não vai falar nada. Eu falei, não posso. Não posso. Agora o outro está defendendo uma arma. Pai, um mata aqui, outro mata lá. Eu vou fazer o quê? Como padre, como cristão, nenhum dos dois leva em princípios em que eu, como cristão, posso pôr a mão no fogo. Não ponho. Porque os princípios, ele pode ser muito bom num ponto, mas no outro ponto eu vou fazer o quê? E eu, como padre, vou levantar isso? Não dá.
Então, ou seja, a neutralidade nesse sentido nos complica. Aí você vai vendo as pessoas se juntando, entrando nas instâncias de poder, de definições, que pode talvez depois ter um... Tudo bem, mas é necessário. A neutralidade é necessária. Mas por outro lado, a neutralidade te dá uma autonomia, isonomia, te dá uma paz de espírito. Paz de espírito, de você poder falar para todo mundo, atingir a todos. Exatamente. Tudo bem, beleza. Agora a última que eu quero te questionar. O que você acha do celibato na igreja? Celibato sempre vai existir. O celibato é uma questão bíblica. Sempre vai existir na igreja? Não, calma lá. Porque tem uma discussão no Vaticano sobre o celibato. Estou falando do celibato, independente de ser padre. Tá. O celibato vai sempre existir. Uma vez perguntaram para Jesus, Senhor, você pode divorciar da mulher e casar com outra? Aí ele falou assim, não. Mas ele coloca a situação, Mateus 19. Mas se for assim, diz a pessoa, melhor nem casar, então. Eu não vou ter condições de casar. Não vou nem querer casar desse jeito. Ele fala, olha, há eunucos que se fizeram assim porque nasceram assim, eunucos castrados. Uhum. Há eunucos que fizeram assim porque alguém fez assim. Ou há eunucos que se fizeram assim pelo reino de Deus. Então, pessoas celibatárias você vai encontrar na vida, na sociedade. Pessoas que não se dedicaram, não quiseram ter a sua vida afetiva, não quiseram. Ou seja, o celibato sempre vai existir. A igreja abarca isso como uma norma pastoral. Isso. Que é uma questão que pode ser retirada. Não foi colocado desde o início que o padre ou o missionário deva ser celibatário. Então a igreja, aí começou no século III, século IV, começou esse movimento e que vai ser referendado mais à frente. Então é uma questão que um papa pode suprimir? Pode. Você acha que deveria? Depois de tanto tempo assim, teria que rever muitas coisas antes disso. É porque tem, é muito problemático hoje. É porque a estrutura foi formada para um padre, para uma pessoa que vive para aquilo. Uhum. A vida sacramental da igreja gira em torno do sacerdote. Mas o pastor é casado. Só que a relação de um pastor com a igreja é diferente de um padre numa paróquia. Qual é a diferença? Justamente isso, porque a centralidade está no padre. Os sacramentos estão lá, missa, confissão, unção, tudo isso são funções que vivem em função daquela figura. E o padre, ao mesmo tempo de no jeito que está hoje, eu ter mulher e filhos, não dou conta. Já faz um monte de coisa, né? Não, com mulher e filho para cuidar. Aí você vai ter que se abster de muitas coisas. Uhum. Aí vai ter que, mas aí teria mais vocações, teria mais gente. Talvez poderia até ter. Uhum. Então, não é uma solução a princípio assim que vai resolver. Que pode, no futuro, acontecer, eu acho, deixar como opcional, na Igreja Católica mesma, ortodoxa, reconhecida pela Igreja Católica, que está ligada ao Papa, existe... Que tem muita força, principalmente lá na Rússia, não, mas aí na antiga, outros, na Grécia. Tem os ortodoxos e tem os ortodoxos latinos, ligados ao Roma. Okay. Tá? Então, tem lá, são padres casados. Na igreja nossa mesmo, casados. Entendeu? Então, só que lá assim... Dentro da lei permitido? Tudo dentro da lei permitido. Só que ele tem que ordenar casado. Ele não pode ordenar solteiro e depois casar. Ele tem que, antes de ordenar padre, ou ele está casado ou está solteiro. Entendi. Só que para virar bispo, por exemplo... Não pode. Só se for solteiro. Então, eu não sei como é lidar com... Porque a cultura, eles nasceram assim. A cultura já é assim há muito tempo. Então, mudar a nossa cultura tem que ser muito gradativo. Você tem que pensar muitas coisas. O que é o celibato? O celibato tem uma dimensão pastoral, ou seja, o padre está disponível para aquilo. A gente não tem hora. A gente não tem hora, a gente está 24 horas. Tem dia que eu posso ter minha folga, mas, olha, é velório, é hospital, atendimento, é o tempo todo, filho. É o tempo todo. Você não tem salário, eu cumpro 8 horas. Eu não cumpro 8 horas. A sua vida é a isso, vida. Né? A nossa aposentadoria só é a aposentadoria que a gente vai receber lá do INSS, que a gente recolhe. Mas a nossa vida, a gente só morre quando morre, que acaba a nossa missão. Então, o padre é padre para sempre. Para sempre. Então, ou seja, uma dimensão é pastoral. Uma dimensão também, que é pouco falada, que é a dimensão escatológica, ou seja, de fim dos mundos, do fim de tudo. Porque depois que morre, diz Jesus, ninguém casa. Alguns falam, glória a Deus.
Então, ou seja, é como se fosse uma antecipação daquilo que vai acontecer. Ou então o céu vai ser muito ruim, né? Mas não, então, ou seja, tem essa dimensão. Agora, pode. O Papa, agora, no documento que teve na Amazônia, o Sino da Amazônia, ele tentou levantar essa questão, foi levantada essa questão, mas colocou uma pedra. Então, por hora, eu não vejo. É polêmico, é difícil, Alguns falam que é época de herança. Não é questão de herança. Lógico, teríamos que fazer um contrato diferenciado, porque não tem isso no direito canônico, não tem nas nossas leis. Legislar teria que Mas você não acha que tem uma coisa de credibilidade também, não? Tipo assim, o padre casado, se ele casar, ele não vai ter tanta credibilidade assim mais. Pela nossa tradição, pode ser que sim. Pela nossa tradição das pessoas, das minhas velhinhas piedosas, do povo mais tradicional. Assim, é uma mudança de cultura, então não temos condições de mensurar como será o depois, se caso venha deixar como facultativo. A gente estava falando, você estava falando que você está disponível sempre para os fiéis e tal, e eu falei que padre é padre para sempre, né? Nunca deixou de ser padre. Igual professor, nunca deixou de ser professor. Padre é padre para sempre. Você vai ser padre para sempre? Filho, como eu já disse, eu tive as minhas crises, já me permiti pensar em deixar. Quando uma pessoa deixa de ser padre, ela deixa de exercer. Como o caráter que a pessoa recebe é para sempre. Tem o ex-padre que a gente fala comumente, ele pode não exercer ali a missão, os sacramentos, as celebrações, mas ele continua, é uma marca indelével. Eu dou minha resposta de tempos em tempos, dia por dia, e vou pedindo a Deus a graça. Eu me realizo muito como padre, o que a igreja me possibilita, e onde eu cheguei, né, de possibilitar que é gostoso demais você educar um ser humano. Eu falava até sobre isso na homilia do ano passado. É gostoso demais você dar norte, você instruir um professor, um pai, quem seja aqui, você instruir pessoas, isso é bom demais. Isso me cativa muito. E eu percebo que eu tenho um certo dom. Sabe o que é o dom para mim? O dom não é para mim. O dom é algo que você tem que é para o outro. Por exemplo, um cantor, ele precisa de gente que ouça. Porque isso não é ego. Isso não é ego, isso é uma identidade. É um realizar-se. Um cozinheiro. Você cozinha, Edu? Eu quebro o galho, eu quebro o galho. Cozinheiro, você precisa de quê? De gente que saboreia essa comida. Exatamente. Não tem coisa melhor. Você faz a comida e alguém fala, pô, tá gostoso. A mesma coisa, você que tem um dom, eu costumo dizer, se eu deixasse tudo para ficar com uma pessoa, primeiro que eu não deixaria para ficar com uma pessoa, eu deixaria por mim. Porque eu não jogaria nessa pessoa todo o desejo de ela preencher o que a minha missão me oferece. E um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande, né? Então, ou seja, eu teria que me trabalhar muito nesse sentido, porque o que é preenchido de mim, daquilo que eu faço, é muito maior. Então, e se eu deixo para estar com alguém, eu vou estar frustrado também, de uma forma ou de outra. Eu vou ter umas frustrações, porque o que mais a gente acompanha como padre também são casais. E a gente vê que a vida a dois não é fácil. Não é, não. Muito pelo contrário, é muito difícil. Entendeu? Então, isso é complicado. Então, aí isso pondera. Então, ou seja, você é padre para sempre? Hoje eu sou padre. E eu respondo que hoje eu quero continuar a ser meus altos e baixos. Amanhã a Deus pertence. O amanhã não é deixar a vida me levar. Eu me prometi para a vida inteira. Entendeu? E eu estou fazendo para fazer isso. É o que eu desejo. Mas eu me permito viver crises. Acho que as crises nos fazem crescer. Se permitir, faz com que a gente cresça, permite que a gente cresça com as crises. Conversar é um papel do padre, né? Conversar é o papel do padre. Eu gosto nesse sentido, de conhecer histórias, né? Eu tenho até um programinha, Papo de Padre, que é justamente muito isso. Legal, lá na TV Ambiental. TV Tribuna, passa em 3 televisões, legal. No meu canal de YouTube, inclusive. Então, acho que conhecer a história. Jesus Cristo contou histórias. Contou parábolas, histórias, ensinou por parábolas. Então, isso nos faz através de quê? De histórias de vidas que a gente vai ouvindo. Então, e você vai conhecendo pessoas, suas histórias, é fantástico. Canal no YouTube, televisões, redes sociais. Você é um padre pop? Sou um padre antenado, eu sou um padre de hoje.
Só o TikTok não existe. Ainda não, né? Ainda não. Ô, gente. Não, eu estou presente, eu tento usar as ferramentas que existem. Eu sou um comunicador. Então, O padre precisa eu ser fiz, um comunicador? Precisa. Precisa. Embora nem todos talvez tenham tantos talentos ou aptidões, entendeu? Há diferenciados, então, nesse sentido. Há os que se destacam num momento e outro. Então, eu fiz faculdade de administração na época, mas depois eu descobri a comunicação. Talvez eu teria feito comunicação. Mas eu fiz uma pós em comunicação que me ajudou a abrir um pouco a cabeça nesse sentido. Então, eu gosto de comunicar. Então, eu usar as ferramentas de comunicação, para mim... Então, eu uso nesse sentido. Lógico, com isso a gente aparece. E as pessoas podem ver que a gente está procurando a fama. Mas é aquela coisa, é o músico procurando o ouvinte, é o cozinheiro procurando quem quer comer sua comida, é um comunicador procurando alguém que o escute. E para um comunicador, quanto mais gente pode te ouvir, caramba! Melhor, exatamente. Não é o número pelo número. Não é o número pelo número. Eu tenho os dois pés no chão. Embora alguns possam fazer a imagem minha, só que eu tenho os pés no chão, eu quero, como um ser humano deseja, de poder falar mais pessoas. Aquilo que está dentro de mim. Entendeu? Isso, para mim, é prazeroso. E é muito mais que prazeroso. É como se minha missão foi cumprida. E o padre cantor? Cada vez mais bem sucedido, com mais sucesso? Então, eu lancei o CD primeiro, em 2019, no estilo mais religioso. Soltei um single em 2020. E agora, no final do ano passado, lancei um EP, que é diferente. Eu procurei um paroquiano meu, que se chama, não sei se você deve conhecer, Bruno Calimã. Claro, já esteve aqui com a gente, pô. Então, Bruno Calimã, nos conhecemos e tal, de vez em quando ele vai na igreja. Um excelente compositor. Aí, Bruno, não sei o quê, vamos fazer uma coisa junto, tal. Aí um dia, bati na porta dele e falei, Bruno, vamos lá. Eu quero sair da casinha. Eu quero pegar alguém, e Bruno Calimã tem sucessos nacionais, né? Nacionais. Camaro Amarelo, Domingo de Manhã, Investe em Mim. Você pensar aí os cantores que passam na casa dele. Eu fui no estúdio da casa dele. E aí, na hora, ele chamou um outro parceiro, que é o César Lemos. César Lemos era do The Fevers no passado e tudo mais, né? E aí eu falei, gente, olha, eu nunca escrevi música, só uma que mais ou menos no passado lancei. Eu quero ver o talento de vocês, eu quero dizer para vocês o que eu quero falar. E eu quero a melodia de vocês. Porque, assim, a música religiosa, que é gospel, cristão, católica, músicas belíssimas, mas tem muita música feia, muita música horrorosa. E não tem beleza. Não tem beleza. E o belo fala de Deus. Eu lembro quando eu vi um DVD da Celine Dion. Cara, quando eu vi o DVD da Celine Dion, eu falei, cara, que beleza. O belo. Deus é belo. E nós, às vezes, que temos a beleza, não conseguimos transmitir isso. Que o mundo civil faz com maestria. Aí eu bati na porta do César e falei, olha, do Calimã, vamos fazer, eu quero falar sobre isso, Vai, traz esse compositor. E aí foram 4 encontros, 4 horas, um pouco mais cada um. E nós 3 começamos ali, discutíamos, tomava café, e ali a música surgia. E depois o César próprio produziu as músicas, são músicas assim, que até o EP é chamado Em Saída. Porque o primeiro era Em Casa, o segundo é Em Saída. Porque não é uma música religiosa, mas fala do mundo, do homem religioso. Eu tenho uma música, por exemplo, que fala assim, eu briguei com Deus. Aí o César, caramba, um padre falar que brigou com Deus. Porque o que mais lida com isso? Eu não estou com uma música de estar na missa, mas é uma música que fala, eu clamei a Deus, gritei com o coração, mas ele não me ouviu. Então briguei com Deus, com a decepção de um mar que não se abriu. O que eu mais vejo na vida, atendimento, padre, eu pedi oração, rezei, o fulano morreu, onde está Deus? Cadê Deus? Então, nós pegamos um pouco aí, conseguimos pegar um pouco do ser humano hoje. Tem uma lá, estou no trabalho, estou cumprindo a minha meta, estou atrasado porque o mundo é depressa. Tem a família, tem as contas, tem as festas. Como é que reza com uma vida dessa? É a vida de todo mundo. É o que você vê no dia a dia, né? É o dia a dia. Então, ou seja, fui para esse lado. O que vai vir pela frente? Eu não sei o que vai vir pela frente. Como é que faz para ouvir esse EP?
Todas as plataformas digitais. Só Pode digitar procurar. lá, Padre Anderson Gomes, vai ler lá. Tanto é o CD, como o EP, o single, tudo lá. Legal. Você sabe que a gente tem um corte que eu postei no TikTok, inclusive, Ah, da entrevista do Bruno Calimã, ele falando foi o encerramento da entrevista, ele falando o homem ainda vai descobrir que Deus fala com a gente com música. Deus fala com a gente com música. É o mar, a voz de Deus. Então alguém vai descobrir um aparelho que vai ver lá a voz de Deus no mar. E não sei o que, tá, que o mar quando tá brabo, ó, não vai, não vai. Não sei. Ele tem isso. a música. Tá lá no corte do TikTok. A música é um instrumento espetacular. É divino, realmente. A música, e uma música bem tocada, que entra no lugar certo, na hora certa. Às vezes não precisa ter muito instrumento, pode ser um simples violão, pode ser uma banda completa. Isso depende. A música, ela é divina. É um poder divino. E poder lidar com isso é gostoso demais. Você quer fazer sucesso com música? Não queria. Eu sempre tive como meta, como eu sou pároco de paróquia, e minha vida foi de paróquia, e me limitou nesse sentido, eu falei, a música é um hobby. E eu sempre disse muitos nãos a convites. Então, eu olhava o Fábio de Mello, por exemplo, o padre Fábio de Mello, e quando ele entrou na crise dele, teve depressão e tudo mais, eu, olhando de fora, não tenho contato com ele, é uma ausência de público, de povo, de proximidade, porque ser padre famoso na música é complicado, porque a exigência é muito maior, a cobrança é muito maior. A exposição é muito maior. O que é o show? O show é você estar migrando. Cada dia, o pessoal deslumbra, que lindo, né? O cantor está cada dia no lugar, rodeado de gente, só que ele está sozinho. Ele está em um hotel, um dia, um hotel no outro, hotel. Eu tinha medo, eu tenho medo disso. O que me dá solidez, o que me faz, às vezes, continuar nas minhas crises, é ter um amigo paroquiano que às vezes eu posso sentar, tomar um chopinho junto. Você bebe? Você bebe? Bebo. Pode? Padre pode beber? Por que não, gente? De poder sentar, de chorar, de ter alguém no colo amigo, de ter, sabe, pessoas que você cria vínculo, porque o vínculo vem com o tempo. E a estrada não gera vínculo. Só gera vínculo com quem está junto com você. É verdade. E eu tenho medo nesse sentido. Então, nesse ponto, eu deixo Deus conduzir. Se eu quero ser famoso com música, cantando, eu quero falar a mais pessoas, seja o meio que for. Não porque querer, não é por vaidade. É uma peça quebra-cabeça que encaixa e de poder ser útil a mais chegar pessoas. mais longe, mais pessoas. É isso que eu quero. É isso que me realiza. É o que me faz continuar a ser padre. Legal. Padre Anderson Gomes. Sou eu. Valeu, muito obrigado pela conversa, pelas... Caramba, hein? Foi embora, né? Legal, valeu, obrigado. Eu agradeço. Quer mais conversar? Nas redes sociais, estou aí. Pode entrar em contato. Redes sociais, toda Instagram. Eu que administro tudo. Você eu que mexe falo. em tudo. Não, eu tenho uma agência hoje que contrato, que eu pago do meu bolso, que me ajuda na parte de identidade visual e tudo mais. Você tem muitos seguidores, né? Não, até que nem tanto. Instagram estou com 53 mil, e Facebook 80, 70 e poucos. YouTube gente. 40 e pouco, quase 43. Eu vou te falar, 43 no YouTube... Orgânico. Orgânico. E é muita coisa, tá? Porque a gente começou do zero aqui no Edcast e, assim, a gente está com... É difícil. É muito difícil, Para viralizar em YouTube é difícil. É muito difícil. Então, eu contrato, mas quem comunica, quem conversa... É você. Eu. Nossa, é você mesmo? Que não sei o quê. Não, você nunca vai ler essa mensagem, que não sei o quê. E eu vejo tudo. Vejo tudo. As coisas boas e ruins. Você já falou aí das caixinhas de perguntas. Críticas, tudo lá. Estou lendo, compartilho, converso e tudo. Legal. Então, quem quiser, pode entrar em contato. Pode entrar em contato com as redes sociais e ouvir as músicas. Pode. Tem EP novo, que saiu no final do ano passado, né? No final de 2021, que está disponível lá. Spotify, Deezer, Amazon, né? E YouTube também, você pode estar no YouTube, tá lá, você ouve. Legal. Valeu, até a próxima. Vai ter que voltar. Uma vez vai ter que voltar aí. Vamos falar mais. Tem mais assuntos? Tem, com certeza. Com certeza. Valeu.